Boa noite. Eu sempre tive dificuldade para começar qualquer coisa, então é sempre bom começar com uma palavra de saudação. Quando for começar alguma coisa muito importante. Como pode ver, eu com certeza não estou nas minhas melhores formas e eu definitivamente não estou muito bem armado. Eu tenho pecado. Eu acho bom começarmos por este ponto, para que vocês não me venham como não me veem, para vocês não me verem como alguém que sabe tudo ou melhor que vocês, principalmente melhor que vocês. Não me coloque nesse pilar que eu não estou. Eu. Quando eu estou perdido, quando eu estou seguindo os pensamentos, as vontades do corpo, eu tenho, imagino que se essa mensagem chegar a você, você também estaria passando por isso. É tão difícil de olhar para o Senhor e esquivamos só para continuar naquele momento. O que sobra para nós depois que acaba este momento? Nós sempre nos envergonhamos. Nós sempre nos envergonhamos, nós sempre nos sentimos mal. Todo este prazer é só para nos sentirmos mal. Esse doce acabe se torna um amargo em nossas bocas, enquanto o amargo do Senhor, que tanto tentamos esquivar, é o que realmente no final se torna doce. As consequências, os frutos são sempre uma coisa que devemos ponderar primeiro. E eu não falo isso como se eu fosse o perfeito nessa situação, mas falo isso como uma pessoa que passa pela mesma coisa. Toda vez que caio, eu lembro de voltar ao Senhor e coloco em minha mente, não atrase este momento. E tento sentar e confessar meus pecados. Mas nem por isso voltar é tão fácil. Ora, é claro que seria difícil. Mesmo assim, o Senhor faz chover, o Senhor faz trovejar, o Senhor me direciona. O Senhor está aqui. Ele me faz entender a palavra dele, me acalma ou me desespera. Ele não me abandona. Em nenhum momento. E mesmo não vendo fisicamente, eu o vejo de diversas formas. Nas passagens, nas palavras de Jesus, pelas palavras dos seus discípulos ou até mesmo pela natureza. Quando troveja, chove intensamente. Quando eu me sinto desesperado e sinto a vontade de buscá-lo. Quando ele me dá fome pela palavra dele. Ou quando troveja e eu sinto medo. Eu precisava falar de algo hoje. Eu não sabia o que. Escrevo muita coisa quando eu vou tentar fazer alguma. Passar a palavra. E nada do que eu escrevia realmente parecia certo. Sempre trovejava e eu sentia medo. Então essa palavra de um pastor que eu vi, do amargo do pecado, mas não, do doce do pecado inicial e o amargo inicial das boas condutas, do que o Senhor pede a nós, mas depois das consequências que vem, depois do doce do pecado vem o amargo das consequências. Depois do amargo do Senhor vem o doce dos seus frutos. Isso me inspirou a falar sobre isso. Isso me inspirou a falar sobre isso.
Eu tenho muita coisa anotada. Tenho muita coisa pra falar. Semeador, purificador de prata, tanta coisa, mas... O que mais? Eu tenho medo de ser como os fariseus nesse quesito. Tenho medo de colocar uma carga a vocês e eu mesmo não levar essa carga. O Senhor falava que eles colocavam cargas pesadas e não davam um dedo para levantar, e eu tenho medo de colocar uma carga que eu não consiga os ajudar. Então, se eu não passo por isso, se eu ainda não sei lidar com isso, talvez ainda não. Mas tem uma coisa que eu passo e que eu consigo me sentir seguro para falar com vocês. Voltem-se para Deus. Voltem-se para o Senhor, porque Ele é misericordioso e bondoso conosco. Porque se você acordou depois de pecar, é porque Ele te permitiu acordar e te sustentou para acordar. Porque se você respira mesmo depois de pecar, é porque Ele está permitindo você respirar. Ou acha que acaso Ele não tem esse controle? Se Ele te deixa respirar e te deixa acordar, é porque Ele te ama. E por mais difícil que seja entender isso, entregue-se ao Senhor. Existe uma passagem na Bíblia quando diz depois que Jesus cura a mão do homem durante um sábado, numa sinagoga. Sinagoga, eu não sei falar essa palavra certa, na sinagoga. E depois, Mateus, ele continua explicando sobre isso para se cumprir o que o profeta Isaías, e tem um longo texto explicando como o Senhor, como o Messias iria agir, como o Senhor age. E uma das passagens sobre essa profecia é que ele diz, ele não pisaria em galhos quebrados, nem apagaria a luz que já está fraca. E ele agiria assim até que a causa da justiça seja vitoriosa. Deus é misericordioso e o Senhor é bom, até mesmo para conosco. Isso também me lembra muito de Nínive, porque o profeta Jonas diz: o Senhor seria capaz de perdoar esse povo, até mesmo Nínive. Isso me lembra Jesus na cruz do Carvalho. O Senhor pagou tudo. Está consumado. No grego, está pago. Está tudo pago. O véu se rasgou e temos agora permissão para temos um mediador a Deus, para com Deus. Então por que você está com medo? Eu te aconselho, não, eu vou te dar o mesmo pensamento que vem a mim toda vez que eu peco. Não tardie para voltar para Deus. Lembre-se do filho pródigo. Ele achou que ia voltar para o seu pai e dizer: tem-me como servo, eu não mereço ser teu filho. Ele achou que o pai ia dizer: tá bom, você é meu servo agora. E antes mesmo que ele pudesse terminar, quando chegou o pai, antes mesmo que ele pudesse dizer: tem-me como servo, o Senhor vem, abraça ele e diz: vem ver de volta. Grita aos seus servos: alguém põe uma sandália e um anel no dedo deste homem, porque meu filho que estava morto voltou para casa, agora vive. E o irmão que olha aqui a situação do pai e o filho mais novo fala: ele literalmente te abandonou. E o pai diz: ué, é? E agora o senhor faz uma festa para ele? E o pai continua: filho, você esteve comigo esse tempo todo, mas seu irmão tinha ido e morreu. Agora ele vive. Isso é motivo de festejar. E isso obviamente me lembra uma passagem sobre Jesus e as 100 ovelhas. Você já ouviu essa passagem? Eu tenho certeza que você já ouviu essa passagem. Um pastor tinha 100 ovelhas. Uma delas se perde. O que o pastor faz? Ele abandona as 99 ovelhas
para procurar que se perdeu. E se alegra quando ele acha e volta para casa com ela. E Jesus complementa: assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não tem por que se arrepender. E nós deveríamos, os 99 justos deveriam se alegrar também. Porque é sobre isso. É sobre essa misericórdia. É sobre essa glória. É sobre essa bondade. Deveríamos ser tão felizes quanto o Senhor está ao ver o seu filho voltar. Deveríamos festejar com alegria, porque é como nós, antigamente, que estávamos perdidos e fomos encontrados. Bom, é o que eu posso dizer. Acho que ainda tenho medo de falar mais e não conseguir sustentar vocês. Eu não vou sustentar vocês, se eu vai sustentar vocês. Eu tenho medo de falar e não conseguir ajudar. Eu tenho medo de falar e eu não passar ou sobreviver. Ou eu não ter essa parte da minha vida. E isso seria injusto, seria hipócrita da minha parte. Então, eu quero só encorajar a coragem que o Senhor tem me dado. De voltar para Ele. Independente das coisas. Porque você nunca vai ser nunca vai ser limpo o suficiente para ir com ele. E ele não quer que você seja limpo o suficiente para ir com ele. Ele quer que você vá e ele te limpará. Por isso que muitas passagens diz que venham a mim e eu limparei suas transgressões, limparei seus pecados. Porque é ele que faz isso. É claro, não é dessa forma que você está pensando, que é mágica, mas ele faz de um jeito que venhamos a perseverar, a ter esperança, a força e possamos nos sentir bem com isso. Confie no Senhor durante todo o processo. Ore, busque-o, tenha irmãos na fé, porque é sempre importante ter alguém para sustentar. Lembre-se de Eclesiastes. O homem que anda sozinho não tem quando cai, não tem quem levantá-lo, mas aquele que anda com amigos, mesmo quando cai, o amigo levanta. E quando o amigo cai, ele o levanta. Tenha amigos na fé. E se não tem, lembre-te que Deus está contigo. Que o Senhor os proteja e os abençoe. Que o Senhor esteja conosco, com vocês. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém. Amém.